Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcos de Matemática. As turmas que irei trabalhar matemática são primeiro ano de Recursos Humanos, turno manhã, e Enfermagem, módulo 1, Proeja, noite. Sejam bem-vindos. E os outros alunos de outras turmas que estão assistindo a essa aula, bem-vindos também. Beleza, pessoal? Vamos para a aula. Então, pessoal, nós vamos estudar o capítulo 1 do livro de matemática de vocês, os conjuntos. A gente vai iniciar com o conceito de conjunto. Conjuntos, pessoal, é um agrupamento de coisas com características semelhantes, com características iguais. Veja aí na imagem que nós temos dois conjuntos. Conjunto A de pássaros. Perceba que nós temos uma reunião de pássaros. Eles têm características comuns, pessoal. Eles voam, eles têm penas. Então, aí eu reuni esses elementos que têm características comuns. Agora, no conjuntinho B, perceba que tem um X cortando o conjunto, significando que não temos um conjunto bem definido, porque nós temos um intruso aí, ó. O pássaro é um intruso entre os peixes. Então, fica claro, pessoal, conjuntos são coleções, são grupos de elementos de características semelhantes. Compreendido o conceito de conjunto? E aqui nós vamos aprender como representar um conjunto. Existem três formas básicas de se representar o conjunto. A primeira, pessoal, é usando chaves e colocando os elementos separados por vírgula dentro dessas chaves. Outra coisa muito importante, um conjunto ele tem que ser chamado por uma letra maiúscula. E quando eu representei ele por chaves, eu vou colocar uma letra maiúscula qualquer, conjunto A, conjunto B, conjunto C, e dentro dessas chaves eu vou colocar os elementos separados por vírgulas. Veja o exemplo aí que nós temos. Conjunto A das vogais. Perceba que as letrinhas dentro do conjunto estão minúsculas e separadas por vírgulas. Quando eu representar um conjunto usando letras, que os elementos são letras, elas têm que ser minúsculas e separadas por vírgula. Quando for números, é simplesmente separá-los por vírgula dentro das chaves. Outra forma de se representar um conjunto é por meio do diagrama de Venn. Esse diagrama é chamado de Venn, pessoal, em homenagem a um matemático chamado John Venn. E dentro desse diagrama, eu vou colocar os elementos e colocar um pontinho antes ou depois de cada elemento. Veja aí o mesmo conjunto A que nós representamos entre chaves. Agora nós estamos representando esse conjunto por meio do diagrama de Venn. Eu faço o círculozinho, que é o diagrama, vou chamar o conjunto, o diagrama, de uma letra maiúscula, A, B, C ou D, qualquer letra maiúscula, e dentro do diagrama eu vou colocar os elementos, um pontinho antes ou depois de cada elemento. Existe outra forma de se representar um conjunto, que é por meio de uma lei de formação. Essa lei de formação é uma condição para definir o conjunto. Nessa lei de formação vai aparecer uma barrazinha, pessoal. Essa barra a gente lê tal que. Veja o exemplo aí embaixo. Conjunto B é igual x, tal que x é um número par maior que 3 e menor que 11. Então, vamos entender esse conjunto, pessoal. Vocês ainda lembram que é um número par, não é isso, pessoal? Número par são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6, 8. Não é isso? Então, aí, ó, veja que o conjunto B ele está dizendo x, tal que x é um número par maior que 3 e menor que 11. Você pode escrever esses números de 3 a 11 para você ver quais são os números
que pertencem ao conjunto B. Por exemplo, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora perceba, ó, entre esses números, quais deles são maiores que 3 e par? Tem que ser par e maior que 3. Então, nós vamos ter, ó, o 4 é par e maior que 3. O 6 é par e maior que 3. O 8 é par e maior que 3. E o 10 é par e maior que 3. Então, ó, o conjunto B, ele vai ser quem? Ó? 4, 6, 8 e 10. E aqui, pessoal, para ver se vocês aprenderam essas formas de representar os conjuntos, nós vimos 3 formas de se representar um conjunto: por meio de chaves, diagrama de Venn e por uma lei de formação. E aqui nós temos uma aplicação para ver como vocês aprenderam isso. Então veja só o que essa questãozinha fala. Represente, usando chaves, diagrama e lei de formação, o conjunto C dos números ímpares maiores que 2 e menores que 8. Então, vamos representar esse conjunto. Então, aqui, pessoal, da mesma forma, você escreve os números de 2 até 8 para depois você tirar os que a questão está pedindo. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora a questão está pedindo só os números ímpares que são maiores que 2 e menores que 8. Então, nós temos quem? Ó? 3 é ímpar e maior que 2. O 5 é ímpar e maior que 2. E o 7 é ímpar e maior que 2. Então, aí são os elementos que nós vamos trabalhar. Agora, vamos representar o conjunto entre chaves que a questão está pedindo. Então, você vai fazer o quê? Ó? Conjunto C é igual. Aí vai colocar os elementos. Ó, 3, 5 e 7. Então, tá aí o conjunto C. Números ímpares maiores que 2 e menores que 8. Vamos representar agora o conjunto usando o diagrama, que ele pede também para representar por meio de diagrama. Então, ó, conjunto C, aí você faz o diagrama e dentro desse diagrama você vai colocar os elementos. Ó, número 3, o número 5 e o número 7. Isso são chamados de elementos. Dentro do diagrama, pessoal, não tem ordem, não precisa você colocar esses números em ordem. Podem colocar eles separado mesmo. Agora, vamos escrever o mesmo conjunto C por meio da lei de formação, que a questão também quer uma lei de formação. Então, você vai colocar o quê? Ó? Conjunto C é igual. Abre a chavezinha e coloca ó, x, tal que x, essa barrinha significa tal que, x, tal que x é número ímpar, tal que x é número ímpar, maior que 2, e menor que 8. E aqui agora, vamos aprender a relacionar os elementos com os conjuntos. Para relacionar os elementos e conjunto, nós vamos usar 2 símbolozinhos. O símbolo pertence, que é esse ezinho, né? Parece um ezinho, mas é um símbolo, pessoal. Parece um E maiúsculo, mas é um símbolozinho de pertence. E o símbolo não pertence, que é o ezinho cortado. Então, para dizer que um elemento ele está dentro de um conjunto, eu vou usar o símbolozinho pertence. Para dizer que o elemento não está dentro do conjunto, ele não pertence ao conjunto,
eu vou usar o ezinho cortado. Veja o exemplo aí embaixo, ó. Nós temos o conjunto D. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 12. 2 pertence a D. 2 pertence ao conjunto D. O número 2 está dentro do conjunto D. 6. 6 não pertence ao conjunto D. Perceba que lá no conjunto D não tem o número 6, pessoal. Logo, o número 6 não pertence ao conjunto D. O número 11. O número 11, ou elemento 11, também não está dentro do conjunto D. Logo, 11 não pertence a D. E o elemento 4, ele está dentro do conjunto D. Então, a relação entre D e o elemento 4 é que 4 pertence ao conjunto D. E aqui vamos aprender o que são conjuntos iguais. Dois conjuntos são iguais, pessoal, quando eles tiverem os mesmos elementos. Quando eles tiverem os mesmos elementos, aí a gente fala que esses conjuntos são iguais. Vamos acompanhar aqui esses exemplos. Então, aqui, ó, perceba que nós temos o conjunto E. Conjunto E é formado pelos seguintes elementos: 2, 4, 6, 8 e 10. E o conjunto F, pessoal, ele veio por uma lei de formação. X, tal que x, é um número natural par maior que 1 e menor que 11. Ainda lembram o que é o número natural, não é isso, pessoal? Número natural é o númerozinho que a gente usa no dia a dia. 0, 1, 2, 3, né? Isso são os números naturais. Mais adiante, nós vamos estudar os conjuntos numéricos. Mas voltando aqui. Então, o conjunto E é formado por 2, 4, 6, 8 e 10. O conjunto F, vamos mostrar quem são os elementos que estão nessa propriedade. X, tal que x, é um número natural par, maior que 1 e menor que 11. Se você escrever esses números, pessoal, ó, de 1 a 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. O conjunto F é formado apenas pelos números pares, né, ó, maior que 1. Então, nós vamos ter quem? Ó? O 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então, esses são os elementos do conjunto F. Então, tá aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. E o conjunto G? Conjunto G é quem? Ó, tá aí embaixo. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Agora vamos analisar, pessoal. Perceba que o conjunto E é igual ao conjunto F. Então, ó, eu vou dizer que o conjunto E é igual ao conjunto F. Agora perceba que o conjunto G é diferente de E e F, porque tem o elemento 0. Então, a gente diz E é diferente de G. E também, ó, F é diferente de G. Aqui é o símbolozinho de diferente. E aqui agora, pessoal, vamos aprender quais são os conjuntos notáveis. O que são conjuntos notáveis? São conjuntos especiais que recebem um nome dentro dessa classificação de conjuntos, dentro desse estudo de conjunto. O primeiro conjunto especial, ou conjunto notável, é um conjunto vazio. O que é um conjunto vazio, pessoal? Conjunto vazio é aquele conjunto que não possui nenhum elemento. Nós vamos representar esse conjunto por chaves vazia ou por esse símbolozinho, parece o zerozinho aí, cortado. Agora fique esperto, você não pode colocar o círculozinho dentro da chave, senão ele vai deixar de ser vazio
e vai passar a ser unitário, que eu vou já mostrar isso. Então, nós temos um exemplo aí, ó. Conjunto H, x, tal que x é um número natural par compreendido entre 2 e 3. É um conjunto vazio. Observe. Aqui, ó, se você representar conjunto H é número natural. Então, eu posso ter 0, 1, 2, 3, 4, 5 e reticência que ele é infinito. O conjunto dos números naturais, né? Não tem número natural entre 2 e 3. Logo, o conjunto H é um conjunto vazio. Eu vou representar o conjunto H, ó, da seguinte forma. H é igual chaves vazia ou H é igual a esse círculo cortado. H é um conjunto vazio. E o segundo tipo de conjunto notável, pessoal, é o conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? Um conjunto unitário é um conjunto que só tem um elemento. É aquele conjunto que só possui um elemento. Veja o exemplo aí, ó. X pertence aos naturais, esse N é de números naturais, e esse símbolozinho a gente já viu que significa pertence, né? X pertence aos naturais, a barrinha, tal que X é par e primo. Pessoal, só existe um único número que é par e primo ao mesmo tempo. Esse número é o número 2. Então, o conjunto I aí é um conjunto unitário, só possui um elemento. E existe ainda, pessoal, os conjuntos finito e os conjuntos infinito. O conjunto finito é aquele que tem fim. E o conjunto infinito é aquele que não possui fim. Vamos acompanhar aqui. Então, aqui, ó, se você representar o conjunto I, ele pede x, a barrinha, tal que x é um número natural menor que 5. Quem são esses números? 0, 1, 2, 3 e 4. Pronto, são apenas esses números. Como eu tenho o fim desse conjunto, ele é classificado como um conjunto finito. Agora vamos ver o conjunto infinito. Olha o exemplo aqui. X, tal que x é um número natural maior que 5. Se eu representar aqui, ó, conjunto I, quais são números naturais maiores que 5, pessoal? 6, 7, 8, 9, 10. E reticência é um conjunto infinito. Né? Ó. Então, aqui você coloca o I, é um conjunto infinito. Ele não tem fim. E aqui agora vamos estudar os subconjuntos. O que são subconjuntos? Subconjuntos é uma parte de um conjunto. Imagine o alfabeto, que vai de A a Z. Se eu tirar só as vogais, eu estou tirando uma parte desse conjunto. Logo, as vogais é um subconjunto do alfabeto. E para relacionar, pessoal, conjuntos entre si, conjunto com subconjuntos, nós vamos usar esses dois símbolozinhos. O símbolo contido e o símbolo não contido. O símbolo contido, ele pode aparecer aberto para outro lado, pessoal, que a gente vai ler contém. Vamos acompanhar aqui esse exemplo. Quem são esses conjuntos que estão representados aqui? Observe, o conjunto A está em amarelinho. E o conjunto B é o azul mais o amarelo, mais essa parte amarela. Porque como A está dentro de B, qualquer elemento que é de A, pessoal, também é de B. Então, quem é o conjunto A? Conjunto A é 1, 3 e 5. Aquela partezinha amarela ali que está representada. Em ordem crescente, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está aí o conjunto B. Agora vamos analisar a situação. Veja só
que todo elemento do conjunto A, que é 1, 3 e 5, está dentro do conjunto B, ó. 1, 3 e 5. Nesse caso, eu vou dizer, ó, que A está contido em B. A está contido em B. Ou eu posso ainda dizer, ó, que B contém A. B contém A. Porém, percebam que os elementos de B não estão dentro de A. Então, eu vou dizer, ó, que B não está contido em A. E aqui, esse exercíciozinho que vocês vão responder e enviar. O que vocês vão fazer nessa primeira questão? Representar usando chaves. A letra A, o conjunto A dos números ímpares maiores que 8 e menores que 20. Você vai fazer aquela chavezinha e representar esse conjunto. A letra B, o conjunto B dos múltiplos de 3 maiores que 9. Presta atenção, pessoal, o que são múltiplos de um número? No caso, os múltiplos de 3 serão de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Na questão 2, vocês vão classificar os conjuntos das alternativas da questão anterior em vazio, unitário, finito ou infinito. Beleza? E a questão 3, pessoal? Vocês vão usar o diagrama de Venn para representar esses conjuntos. X, tal que x é número par compreendido entre 1 e 7. Escreva os números de 1 a 7, depois vejam quem são os pares. Usando o diagrama, representa esse conjunto. E a letra B, x, tal que x é múltiplo de 4 menor que 16. O que são múltiplo de 4? Você vai contar de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, beleza? E a questão 4, nós temos aquele conjuntinho que a gente viu anteriormente e sobre ele eu peço para você assinalar como verdadeiro ou falso as afirmações. Você vai assinalar como verdadeiro ou falso as afirmações aí sobre esses conjuntos. Por exemplo, a letra A, 1 pertence a A. Ela está afirmando. Aí você olha, o 1 está lá dentro do conjunto A? Se tiver, você vai colocar como verdadeiro. Agora, fique esperto, pessoal. Para relacionar o elemento e o conjunto, você não pode usar o símbolo contido. Tem que ser pertence ou não pertence. Por exemplo, ó, a letra E. 2 está contido em B. Isso é falso. Por quê? O 2 é um elemento, da forma que ele está colocado aí, é um elemento. E para relacionar elemento e conjunto, eu uso pertence e não pertence. Então, fique esperto com essa relaçãozinha. Beleza, pessoal? Então, nossa aula por hoje era isso e até a próxima. Valeu!